Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos orando para que tudo vá bem com você. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar 7 exemplos de pessoas que foram elogiadas por Deus. Receber um elogio de uma pessoa importante é muito agradável, mas receber um elogio do próprio Deus, do Criador do Universo, deve ser algo extraordinário. Poucas pessoas receberam do próprio Deus um elogio, mas a Bíblia apresenta alguns exemplos. O salmista escreveu: "Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer." O salmista notava as pessoas que se consagravam a Deus. A palavra santo na Bíblia não se refere a pessoas que morreram, se refere a pessoas que estão vivas e que se consagram ao serviço de Deus. Toda pessoa que se consagra a Deus é descrita na palavra de Deus como uma pessoa santa. Eu e você podemos andar em santidade, podemos consagrar a nossa vida a Deus, ao seu serviço. Podemos ser santos. O salmista afirma que notava essas pessoas e que era o seu prazer ver essas pessoas. Mas não só o salmista tinha esse prazer em ver pessoas se consagrando a Deus. Também está escrito: "Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve." Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Esse texto mostra que Deus olha, lembra, tem um plano para e faz diferença entre aquelas pessoas que servem a Ele e aquelas que não o servem. Ou seja, servir ou não servir a Deus não é a mesma coisa. Deus afirma que o seu povo, aqueles que o servem, aqueles que se consagram a Ele, ao seu serviço, são a sua propriedade peculiar. E no dia da sua vinda, Ele vai poupar esse povo da destruição que esse mundo sofrerá. Vamos aos 7 exemplos de pessoas que foram elogiadas por Deus. O primeiro exemplo é o exemplo de Noé. Está escrito: "O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração." Esse texto mostra que Deus salva a Noé, ordenando a Noé que entre na arca, ele e toda a sua família. Mas Deus também justifica a salvação de Noé. Ele diz: "Eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração." Ou seja, Deus elogia pessoalmente a Noé por conta dele ter se mantido íntegro, justo diante dele, no meio de uma geração corrupta. No capítulo 6 do livro Gênesis, nós notamos que todo ser vivente, por esta ocasião, havia se corrompido na terra. Em meio a um mundo corrupto, Noé é descrito em Gênesis 6:9 como alguém que andava com Deus, como alguém que era íntegro e reto. Essa integridade de Noé diante de Deus levou ele a receber pessoalmente de Deus o reconhecimento de sua vida íntegra, ou seja, Noé foi um exemplo de pessoa que recebeu um elogio pessoal de Deus. O outro exemplo que a Bíblia apresenta é o exemplo de Abraão. Está escrito: "Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis."
Aqui o elogio não é pessoal. Deus está prometendo uma bênção a Isaac e Deus afirma que o motivo dessa bênção é Abraão. E ele diz: porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui temos um exemplo interessante. Além de Deus elogiar diante de Isaac a Abraão, nós notamos um princípio extraordinário. Deus não somente abençoa quem é fiel a Ele, quem anda com Ele, como também beneficia sua família. Os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos também são abençoados em função do carinho especial que Deus tem por aquele que andou com Ele, por aquele que guardou seus mandamentos. Então, meus irmãos, vale muito a pena ser fiel. As bênçãos de Deus continuam sendo transmitidas aos seus descendentes, mesmo após a sua morte. O terceiro exemplo de pessoa elogiada é Moisés. Está escrito: então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Nesse texto, Deus exalta Moisés diante de Arão e Miriam, e Deus diferencia Moisés dos demais profetas. E depois, Deus dá uma repreensão a Arão e Miriam por terem falado mal de Moisés. Esse texto me dá uma lição. Eu devo pensar duas vezes antes de falar mal de alguém que é amigo de Deus, de alguém que anda com Deus. Quando isto acontece, corremos o risco de sermos repreendidos pelo próprio Deus, como foi Arão e Miriam. Então, boa coisa não é falar mal de um servo de Deus. Por essa razão, não fica bem nós cristãos falarmos mal de outros irmãos que servem a Deus como nós. Tenhamos respeito por aqueles que andam com Deus, porque Deus tem um carinho especial por eles. E quando alguém fala mal deles, Deus se levanta, diz a Bíblia, com ciúmes. Deus toma as dores de seus servos e repreende aqueles que falam mal dele. O quarto exemplo de uma pessoa que foi elogiada por Deus é Jó. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Em uma reunião onde Satanás estava presente, Jó é mencionado e é elogiado publicamente durante esta reunião. Não é qualquer coisa você ser citado em uma reunião de seres celestiais. E Deus faz questão de elogiar publicamente a Jó durante este evento. A integridade de Jó, a sua vida de comunhão com Deus, era agradável ao Senhor. Deus se lembrava disto, e em uma reunião extraordinária como esta, Deus menciona este fato. De certa forma, a integridade de Jó era algo que condenava o egoísmo, a rebelião do próprio Satanás. O terceiro exemplo de um homem que foi elogiado por Deus é Daniel. Está escrito: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus,
pelo Monte Santo do meu Deus? Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Aqui temos algumas lições importantes. Deus ouve, Deus atende à oração de Daniel. E por meio de um anjo, Deus manda uma mensagem especial a Daniel. O anjo informa a Daniel que Deus o amava muito. Receber uma declaração dada por um anjo de que Deus o ama muito deve ser algo extraordinário. O sexto exemplo é o exemplo de João Batista. Está escrito: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por esta ocasião, João estava preso. E mesmo nesta condição, Jesus não se envergonha de João e faz um elogio público a João Batista. Ele afirma que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Mas esse texto também mostra que o coração do Salvador não somente se dilatava de amor por João, mas também se dilatava de amor por todos os membros do seu reino, por todos os súditos do seu reino, porque ele disse que o menor no reino dos céus é maior do que João. O sétimo exemplo é o centurião romano. Está escrito: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O centurião foi capaz de impressionar Jesus por conta de sua fé. Jesus o elogiou publicamente diante dos seus discípulos. E olha que isso não foi pouca coisa. O centurião não era um judeu, era um gentil. E mesmo assim Jesus Cristo fez questão de elogiar publicamente a fé do centurião. Quando manifestamos fé em Deus, o Senhor se agrada de nós. Quem sabe, hoje a sua fé, a sua confiança em Deus aqui na terra tem sido assunto de conversas lá no trono de Deus. Eu espero que isso esteja acontecendo neste momento. Noé, Abraão, Moisés, Jó,
Daniel, João Batista e o centurião romano são exemplos de homens que, por sua fé, sua integridade, foram elogiados por Deus. Eu espero que eu e você façamos parte também dessa lista. Afinal, para todos os salvos, um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não esqueça, Deus o ama muito. Ele tem um plano de salvação para mim e para você. Confiemos em suas promessas. Andemos com Ele nesta terra e nos preparemos para a eternidade. Até o nosso próximo vídeo.